Ok? Vamos orar, querido, em nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença. Queremos, Pai, nesse momento pedir, Senhor, a Tua cobertura sobre as nossas vidas. Eu quero pedir, meu Pai, que o Senhor acampe os Teus anjos ao redor deste lugar, que o Senhor venha cobrir, Pai, a vida de cada um de nós, e que nós possamos, Senhor, nesta noite receber a Tua palavra, que é viva e eficaz, Pai. Ela é mais penetrante que uma espada aguda de 2 gumes, e ela penetra até o mais profundo da alma, e ela é capaz de dividir as juntas das medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Por isso, Senhor, eu me coloco diante de Ti, e eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor use a minha vida nesta noite, para falar com os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu creio que vocês já estão todos preparados aí para a festa. Amém, em nome de Jesus. Nós já vamos ter aí 36 batizandos. Vai ser o maior batismo que nós já realizamos, e eu glorifico o nome do Senhor, porque isso mostra o empenho de cada um de vocês. Amém? Isso realmente é algo tremendo, é algo sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. E eu quero, acima de tudo, agradecer cada um de vocês por tudo isso, porque se não fosse por vocês, com certeza isso não iria acontecer desta maneira. Amém? Então, vocês aí estão de parabéns, porque esse mérito não é somente nosso, ou seja, é de todos nós. Todos nós somos responsáveis por esse batismo, por essa festa aí que vai ocorrer. Amém? Vira para a pessoa que está aí do teu lado e pergunta para ela: você é um empecilho? Pergunta para ela: você é um empecilho? O que ela respondeu para você? Não é um empecilho. Então pergunta de novo para ela: você é um empecilho? Queridos, muitas vezes nós, sem percebermos, nós nos tornamos um empecilho. Amém, pessoal? Por favor, se concentrem aqui, amém? Em nome de Jesus. Se concentrem aqui agora. Muitas vezes, nós, sem percebermos, nós nos tornamos um empecilho na obra de Deus. Muitas vezes, nós, sem percebermos, nós acabamos impedindo o agir de Deus. Nós temos um Deus poderoso, um Deus que é conhecido como o Deus Todo-Poderoso. E agora eu vou fazer uma pergunta para você: será que você pode impedir Deus de agir? Quem acha que pode, levante sua mão. Quem acha que não pode impedir Deus de agir? Quem tem certeza que Deus ele age a todo tempo, independente de qualquer situação? Quem acha que Deus pode fazer isso? Agora, quem acha que Deus, às vezes, tem coisas que Deus é impedido? Tem alguém aqui que acha? Pois é, por mais que você fique chocado, às vezes nós impedimos Deus de agir. Às vezes as nossas atitudes e a maneira como nós lidamos com algumas coisas pode impedir e invalidar a promessa de Deus na nossa vida. Todos nós aqui temos promessas de Deus. Todos nós aqui temos um chamado. Mas às vezes a promessa que Deus ele deu para nós não se cumpre na nossa vida. Por quê? Porque nós impedimos o Senhor de agir. Abra sua Bíblia aí no Salmos 78. Nós vamos ler apenas alguns versículos. Salmo capítulo de número 78. Olha só o que diz aqui, Salmo capítulo de número 78. Livro de Salmos, capítulo de número 78. Vamos ler aqui o versículo de número 40
Vamos ver aqui o versículo 40 e 41. Salmo 78, versículo de número 40 e 41. Olha só o que diz este versículos aqui. Quantas vezes o provocaram no deserto e o entristeceram na solidão. Voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. Olha só, o povo, por causa deles terem voltado atrás, eles tentaram a Deus e o que eles fizeram? Limitaram a ação de Deus. E isso é algo que muitas vezes nós não percebemos. Algumas atitudes nossas impedem ou invalidam a promessa de Deus. Vamos dar uma olhada lá no Evangelho de Marcos. Olha só o que diz lá em Marcos, capítulo de número 7, o versículo de número, vou ler aqui o 12 e o 13. Perdão, isso mesmo, 12 e 13. Marcos 7, 12 e 13. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a essa. Então, dependendo da maneira que nós agimos, nós invalidamos a promessa de Deus sobre a nossa vida. Isso é algo muito sério. Quando eu estava estudando isso, eu falei, meu Deus, nós podemos impedir o agir de Deus na nossa vida. Nós podemos impedir o agir de Deus no meio da nossa família. Nós podemos impedir, porque às vezes a gente toma certas atitudes que fazem com que Deus não venha agir. Olha só que coisa interessante, invalidando assim a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder para penetrar ao mais profundo da nossa alma. Ela tem poder para mudar a nossa vida, mas dependendo da maneira que eu procedo, o meu procedimento, eu invalido a palavra de Deus sobre a minha vida. E tem muitas pessoas que elas não frutificam no Evangelho, porque nós recebemos palavras aqui maravilhosas, nós recebemos palavras tremendas, nós ouvimos palavras tremendas. Eu quero perguntar para você e quero trazer à sua memória, quantas palavras você ouviu que você falou, uau, que palavra, essa palavra vai mudar a minha vida. E agora eu pergunto para você, o que mudou na sua vida essa palavra? O que essa palavra mudou na tua vida? Talvez você não saiba, não consiga entender por que algumas pessoas prosperam, porque algumas pessoas crescem no Evangelho e você está cada vez diminuindo mais. Talvez você esteja fazendo isso daqui, invalidando a palavra de Deus sobre a tua vida. É algo assim tremendo. Quando eu estava orando e estudando, o Senhor falou ao meu coração, eu falei, meu Deus, muitas pessoas, elas não conseguem frutificar no reino de Deus, porque elas estão invalidando a palavra que foi semeada no coração delas. É algo assim tremendo. É algo assim que nós ficamos perguntando, como pode alguém impedir o agir de Deus? Agora, sabe por que isso acontece? Porque Deus, Ele nos dotou de um poder. Sabe qual é o nome desse poder? Poder da decisão. É interessante porque você é quem decide se aquela palavra vai frutificar na sua vida ou não. Não é Deus. Deus, Ele já deu a palavra, Deus, Ele já fez tudo por você, mas você pode impedir, ou você também pode fazer com que essa palavra frutifique na sua vida. É algo assim tremendo, sobrenatural, nós olhamos para isso. Pois o que acontecia com estes homens? Nós vemos que, por eles terem voltado atrás, eles impediram o agir de Deus. E aqui no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, aqui Jesus está dizendo, olha, vocês invalidam a palavra de Deus. Por quê? Por causa da vossa tradição. Então existem algumas coisas que invalidam a promessa de Deus na nossa vida. E como eu disse, o Senhor nos dotou de um poder. E é interessante que sempre quando você confronta uma pessoa,
a respeito de algo que ela fez de errado, sabe o que ela diz para você? Eu tenho livre-arbítrio, eu posso decidir o que fazer à verdade. Deus te deu esse livre-arbítrio. Deus, ele desejou que eu e você tivéssemos o poder de decisão, e é isso que faz de nós, seres humanos, filhos de Deus. Porque se Deus ele te desse, ele quisesse fazer de você um robô, você não teria opção. Mas Deus não. Deus dele te deu a oportunidade de você escolher. Deus ele te deu a oportunidade de você validar a promessa na sua vida ou invalidar a promessa na sua vida. Então, nós temos esse poder, o Senhor nos dotou desse poder de validar ou invalidar a promessa dele na nossa vida. A palavra de Deus tem poder para curar, a palavra de Deus tem poder para salvar, a palavra de Deus ela é poderosa para transformar uma vida, mas dependendo do meu agir, dependendo da forma que eu ajo, que eu recebo essa palavra, eu vou dar validade a ela ou não. Não depende de Deus. Não depende de Deus. E muitas pessoas ficam falando, mas por que Deus não me abençoa? Por que Deus não muda a minha história? Por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Porque na verdade as pessoas estão invalidando a promessa de Deus na vida dela. Então, para você aceitar a palavra de Deus, você precisa entender esse ponto. Primeira coisa, você tem o poder de validar a promessa. Você tem o poder de cumprir, de que a palavra de Deus se cumpra na tua vida. Mas um outro ponto que pode invalidar a promessa de Deus nas nossas vidas é quando nós deixamos de cooperar com Deus. Sabia disso? Você pode cooperar com Deus ou não. Todos nós fomos chamados. Todos nós somos chamados para cooperar com o Senhor. Inclusive a palavra de Deus ela diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, ou seja, todos são chamados, mas aqueles que são escolhidos são poucos. Por quê? Porque o Senhor, querido, muitas vezes nós não prestamos atenção em algumas coisas. Como é que nós podemos cooperar com Deus? Porque nós precisamos entender que precisamos cooperar com Deus no cumprimento do quê? Do objetivo, do desejo de Deus. Qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é que ele tenha muitos filhos semelhantes a quem? Semelhantes a Jesus. E quando eu deixo de cooperar com ele, nós estamos aqui num treinamento, nós estamos aqui falando de algo que vai trazer a validação da promessa na nossa vida quando nós cooperarmos com o Senhor. Em que sentido? Em trabalhar em prol de gerar filhos para Deus, semelhantes a quem? Semelhantes a Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo de número 3, no versículo de número 9. Eu vou ler aqui numa versão, que essa versão ela não tem em português, que é a Bíblia amplificada, que diz assim: porque somos companheiros de trabalho, uma equipe de promotores em grupo, ou seja, um grupo de operários, atuando com Deus e para Deus. Vocês são o jardim, a vinha e o campo de Deus que estão sendo cultivados. Vocês são o edifício de Deus. Vou ler novamente. Porque somos companheiros de trabalho, nós somos companheiros de trabalho, uma equipe, um grupo de pessoas, ou seja, operários, atuando com Deus e para Deus. Então, como é que eu impeço o agir de Deus na minha vida? Quando eu não coopero com Ele na edificação do reino de Deus. Quando eu deixo de cooperar com Ele na edificação do reino de Deus, eu invalido a promessa na minha vida e invalido também a promessa na vida dos outros. Agora, uma coisa muito interessante, eu falei aqui a respeito de invalidar a promessa. Todos nós temos promessa. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, anos de evangelho, e eu falei para ele, querido, você sabe quantos anos eu fui pastor, ungido pastor? 5 anos de evangelho. Com 5 anos de evangelho, eu fui ungido pastor,
Mas na verdade, liderando dentro da igreja, eu comecei com 3 anos, eu já estava liderando dentro de uma igreja. Eu já liderava um grupo de 50 pessoas dentro da igreja. Por quê? Porque eu entendia que o Senhor havia me chamado, tinha um chamado sobre a minha vida. E eu não dependia simplesmente de circunstâncias externas para realizar aquela obra, mas eu dependia sim de uma vontade interna e uma compreensão do qual era o chamado de Deus para a minha vida. Então, quando nós entendemos isso, quando nós começamos a cooperar com Deus, nós começamos a trabalhar para Deus, a edificar aquilo para o qual o Senhor nos chamou, aí nós começamos a validar a promessa de Deus na nossa vida. Então, eu tinha um chamado, mas eu precisava validar essa promessa. E o que aconteceu? Eu decidi me abrir para esse chamado, eu decidi deixar Deus conduzir a minha vida, e quando eu menos esperava, o Senhor me separou para essa obra. Agora, como não invalidar as promessas de Deus na nossa vida? Primeira coisa, buscar a Deus com sinceridade. Querido, é aqui que muitas pessoas se perdem. É justamente nesse momento. Eu sei que as pessoas, elas desejam ser eficientes na obra de Deus. Eu sei que muitas pessoas têm um desejo de ser uma pessoa eficiente, de realizar muitas coisas para o Senhor. Mas como eu posso realizar isso para o Senhor? Como eu posso ser eficiente na obra do Senhor? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 3. Provérbios, capítulo de número 3. Provérbios 3, versículos de número 5 e 6. Provérbios 3, os versículos 5 e 6, olha só o que diz: confie no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará a sua vereda. Versículo 7, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Um dos problemas da maioria das pessoas, que elas querem realizar a obra de Deus, e por causa disso elas invalidam a promessa de Deus na vida delas, é que elas começam a olhar para elas e reconhecer nelas uma capacidade que elas não têm. A obra de Deus, ela não é realizada pela força do braço humano. A palavra do Senhor, ela diz no livro de Salmos que nós não devemos olhar para o cavalo e para a sua força, mas nós devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, e aí Ele vai endireitar as nossas veredas. Quando nós olhamos esses grandes pecadores, a primeira coisa que nós imaginamos, fala, meu Deus, como esse homem tem capacidade. Quando nós olhamos para as mulheres pregando o Evangelho, falamos, meu Deus, como essa mulher tem capacidade. Não, querido, a capacidade dela vem única e exclusivamente do Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou seja, não busque, aquilo que é no seu próprio entendimento. Não pense que é a sua capacidade que vai fazer com que a promessa de Deus seja validada na tua vida. Não é isso. Mas quando você reconhece ao Senhor em todos os teus caminhos, Ele endireita os teus caminhos, Ele endireita as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Não olhe para você. A palavra de Deus, ela diz assim, seja outro que te louve e não a sua própria boca. Tem muitas pessoas que elas olham para a obra do Senhor, elas realizam alguma coisa na obra do Senhor e elas falam assim, fui eu que fiz. Às vezes ela compara a vida dela com outros e eles dizem, olha, fulano é pior que eu. Mas a Bíblia diz que nós devemos considerar as outras pessoas melhor do que nós. O que aconteceu aqui domingo passado, nesse domingo agora, o William, eu tinha combinado com o William para o William pregar, e aí ele pregou no primeiro culto, e eu iria pregar no segundo, mas aí aconteceu algo, querido, que eu falei assim, não vou pregar. Aí eu conversei com a Cida falou, é melhor deixar ele pregar.
e eu conversei com ele. Por quê? Porque era uma palavra que tinha algo que era dele, um testemunho dele, não era meu, não ia dar certo. Então eu decidi sair para dar lugar para ele. Eu não olhei para mim e falei, não, eu como pastor, eu preciso pregar, eu como pastor, eu preciso estar à frente, eu como pastor, não foi isso. E era eu e ele. Aí eu falei, cheguei nele no intervalo, falei, William, vamos fazer o seguinte, você prega também, tá tudo bem, dá para você pregar? Ele falou, não pastor, tudo bem, sem problema. Por quê, querido? Nós precisamos entender que não é nós, mas é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele precisa ter liberdade para agir. Por isso eu perguntei para você, será que você não está sendo um empecilho na obra de Deus? Será que você não está impedindo o agir de Deus na sua vida, na vida dos outros, na sua célula? Será que você não está sendo essa pessoa que está impedindo o mover do Espírito Santo de Deus? Nós estivemos em Marília, e eu citei uma coisa que eu trouxe de Marília, uma palavra só eu trouxe de Marília. Foi uma palavra que o pastor Domingos ele falou, olha, eu hoje aqui na igreja, eu tomo muito cuidado para que eu não seja um impedimento para a obra do Espírito Santo. Eu como pastor, eu tomo cuidado para não ser um impedimento na obra do Espírito Santo. E a igreja lá está explodindo. E muitas vezes, querido, nós precisamos tomar esse cuidado. E não somente de ser um empecilho na obra de Deus, mas também de invalidar aquilo que Deus deu para nós. Muitas vezes nós, sem percebermos, estamos invalidando a promessa de Deus na nossa vida, e nós não percebemos que nós estamos fazendo isso. Então eu quero, com essa palavra aqui nessa noite, que você tenha uma reflexão, que você possa pensar e refletir, por que minha célula não está crescendo? Por que algumas coisas na minha vida não têm prosperado? Por que será que eu tenho sido esse impedimento? Queridos, eu tenho dito para algumas pessoas, principalmente para os meus discípulos, que o nosso ministério ele tem que ir para cima, não para baixo. O nosso ministério ele não pode parar, ele tem que crescer. Não é crescer na força do nosso braço, não é crescer no nosso entendimento, mas crescer sim na presença dos e se abrindo cada vez mais, para que o Espírito Santo ele venha verdadeiramente usar as nossas vidas. Mas por que será que muitas vezes nós impedimos o agir de Deus também? Muitas vezes nós impedimos o agir de Deus porque nós não conhecemos o nosso chamado. Nós pensamos que fomos chamados para fazer uma coisa, quando Deus nos chamou para fazer outras. E tem pessoas que elas estão dentro da casa de Deus há anos, e elas ainda não sabem para o propósito de Deus, para qual propósito Deus as chamou. E nós precisamos entender isso, qual o propósito de Deus para a minha vida. Se eu for perguntar aqui, eu sei que tem muitas pessoas que não sabem ainda por que elas estão trabalhando, qual é o papel dela no reino de Deus. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 6, versículo de número 3, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, nós vamos ler aí o versículo de número 3, Atos 6, versículo de número 3, que diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituiremos sobre esta necessidade. Versículo de número 4, mas nós perseveraremos na oração e no ministério. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, o Prócoro, Nicanor, e Timão, Epanéias e Nicolau, prosélitos de Antioquia. Versículo 6, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé.
Querido, aqui no início da igreja, os apóstolos, eles faziam de tudo. Eles se dedicavam à oração, ao ensino da palavra, e também eles cuidavam das mesas, cuidavam das viúvas. E aqui, quando eles olharam, falaram, peraí, no versículo de número 2, ele diz assim, não é razoável que nós deixemos a palavra e sirvamos a mesa. E ali eles convocaram a multidão, né, e todos ali se compareceram, todos ali se dispuseram a servir as mesas. E é engraçado, querido, que quando eles se dispuseram, né, todos ali, aí eles começaram a orar e escolheram 7 pessoas. E é interessante que esses 7, eles eram para servir as mesas, não era para pregar. Não era para pregar, não era para se dedicar a qualquer outra coisa, não, a servir as mesas. Isso foi algo tremendo, interessante, porque você olha aqui no versículo de número 6, diz assim, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes orando lhes impuseram as mãos. E a palavra de Deus crescia em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Esses homens, eles de bom grado, de boa vontade, se dispuseram a fazer um trabalho que não era inferior àquilo que os apóstolos estavam fazendo, não era inferior, muito pelo contrário, na casa de Deus não existe serviço inferior. Aliás, eu acho o seguinte, né, modéstia à parte, a responsabilidade de quem prega é muito maior, a responsabilidade de quem prega, porque ele tem que pregar algo que traga edificação para a vida das pessoas. Não é simplesmente pregar, não, tem que ser algo que traga edificação. Se você não trouxer algo que traga edificação para a vida das pessoas, você está fazendo um trabalho em vão, e um dia vai ser cobrado de você. A palavra de Deus, ela diz também que a quem muito é dado, muito será requerido. Aquele que tem conhecimento da palavra, muito mais vai ser o julgamento dele, vai ser muito mais rigoroso. Quanto mais você conhece, mais rigor vai vir sobre a tua vida. Então, ou seja, você pregar a palavra é uma responsabilidade muito maior. Servir as mesas, você pega o prato, põe ali, acabou, tem um problema. Na verdade, se a gente for analisar as coisas, é muito melhor. Se Deus te deu um cargo menor, querido, se contente com aquilo. Agora, se Deus te deu a responsabilidade de pregar, meu amigo, ore, busque a presença do Senhor, porque não vai ser algo fácil quando chegar aquele dia diante do altar do Senhor. E é interessante que quando você olha para esses versículos, eles se dispuseram, Eles se dispuseram, ou seja, aquela multidão, eles pensaram assim, meu Deus, eu vou ser escolhido, mas não foi isso que aconteceu. E eles apresentaram perante os apóstolos, e eles orando impuseram as mãos, e também o que aconteceu, por causa da atitude deles, por causa dessa união, por não haver uma briga de posição, por não haver ali uma briga, não, se eu não pregar, eu não quero, se eu não for fazer tal coisa, eu não quero. Então não havia briga ali, e por causa disso havia um acréscimo diário, porque estavam dispostos a servir, não se importando aonde. Então a obediência a Deus, ela nos garante posição elevada. A obediência aqui não era aos apóstolos, mas era a obediência a Deus. Porque quando nós olhamos lá para frente, lá em Atos 21, versículo de número 8, nós vemos ali, Filipe, ele foi chamado de evangelista. Olha só o que diz esse texto, Atos 21, versículo de número 8. Vamos lá para frente. Atos 21, versículo de número 8. Olha só o que aconteceu aqui. E no dia seguinte, partindo Paulo, e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um daqueles 7 que foram escolhidos para servir a mesa, foi promovido. Olha só que coisa tremenda. Servir a mesa podia parecer algo que não tinha valor,
mas serviu como promoção para ele. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você está plantado no lugar que Deus te chamou, você com certeza vai validar a palavra de Deus sobre a tua vida. Então o segredo, querido, para a palavra de Deus ser validada na tua vida é esse: você está plantado no lugar o qual Deus chamou para você servir. Não importa, talvez você foi chamado para servir em um determinado departamento, e você não quer. Por quê? Porque você está olhando para outra coisa, e pensando que Deus te chamou para aquilo, sendo que Deus te chamou para começar de um trabalho humilde. Eu sei que hoje, quando eu falo um negócio desse, pode até soar de maneira irrisória, mas eu já lavei banheiro dentro de igreja, eu já pintei o chão da igreja. Na igreja onde eu estava, tinha um altar lá, que era um pouco mais alto do que esse, e a fiação, os cabos lá do som, passava tudo por baixo do altar. E quando dava problema, eu tinha que entrar lá debaixo do altar para arrumar. Eu, às vezes, comprava equipamento com meu dinheiro, e ninguém nem ficava sabendo disso. Mas Deus sabia. O nosso Deus, Ele sabe, Ele vê quando você está varrendo aqui. Ele sabe o que você está sentindo naquele momento, o coração não precisa ninguém ver, não precisa ninguém saber. O que você precisa é estar plantado no lugar certo. E aí sabe o que vai acontecer? Deus vai te recompensar. A palavra de Deus, a promessa de Deus sobre a tua vida, ela vai se cumprir. Havia sobre a minha vida uma promessa. Havia sobre a minha vida uma promessa, um chamado. Mas eu quero dizer para você, querido, que você precisa estar plantado no lugar certo. Olha só, Salmo, capítulo 92, o versículo de número 13. Olha só o que está escrito aqui. Livro de Salmos, 92, versículo de número 13. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Olha que coisa tremenda. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Tem muitas pessoas que estão sofrendo, estão passando dificuldade, porque não estão plantados no lugar certo. Elas pensam que se elas forem plantadas em determinado lugar vai ser ótimo, mas não é. Você precisa estar plantado no lugar certo. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus, ou seja, vai florescer, a vida vai começar a fluir, a palavra de Deus vai ser validada na tua vida, você vai começar a gerar. Olha só, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. O que aconteceu com Abraão? Abraão, ele estava plantado no lugar certo, e ele já era velho, Sara também já era velha, mas mesmo assim eles deram frutos. Então a frutificação na nossa vida, ela vem quando nós estamos plantados no lugar certo, quando nós não somos empecilhos na obra de Deus, quando nós não impedimos o agir de Deus, porque quando você impede o agir de Deus, e como é que eu impeço o agir de Deus? Eu impeço o agir de Deus quando eu deixo de gerar filhos para Ele, quando eu deixo de gerar filhos para Ele segundo aquilo que é Jesus Cristo. Qual é o padrão que eu tenho que gerar filhos? O padrão de Jesus Cristo. Mas como? Você sendo como Jesus ele era. Você sendo como Jesus era. Então nós precisamos cumprir a palavra de Deus na nossa vida. A promessa precisa se cumprir na nossa vida, mas nós precisamos parar de dar problemas para Deus. Nós precisamos parar de ser empecilhos para Deus. Nós temos invalidado a promessa de Deus na nossa vida muitas vezes, porque nós estamos impedindo o agir e o mover de Deus. A primeira vez que eu li esse versículo, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus.
na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Se tem uma coisa que eu não tenho medo, sabe do que? É da velhice, porque há uma promessa para a minha vida. Eu não tenho medo. Hoje eu estou com 51 anos, e eu estava outro dia comentando com o deles. Eu me converti quando eu tinha 31 anos, 29 para 30 anos, e olha só, bom tempo, já se passaram mais de 20 anos, e o Senhor tem me dado graça, o Senhor tem me fortalecido, eu tenho vencido batalhas, eu tenho vencido dificuldades, que elas muitas vezes não têm sido fáceis, mas o Senhor tem dado uma promessa, e eu tenho buscado essa promessa sobre a minha vida. Então o cumprimento da promessa sobre a tua vida, ela não vai vir simplesmente porque há uma promessa. Você é responsável pelo cumprimento dessa promessa. Eu não sei o que muitas vezes você pensa a respeito desse cumprimento, mas você pode resumir tudo. O cumprimento da promessa depende da minha atitude. O cumprimento daquilo que Deus ele tem para a minha vida depende de como eu vou receber e como eu vou reagir diante da promessa de Deus. Uma das coisas que hoje a sociedade humana, não só brasileira, mas a sociedade no geral, ela tem atribuído a responsabilidade dela para os outros. Tem pessoas que estão na igreja, elas atribuem a mudança de vida dela ao pastor, ao líder, ao discipulador. Não, minha vida não floresce porque o discipulador não é bom. A minha vida não floresce porque o pastor não ora por mim. A minha vida não floresce porque o governo só faz coisa errada. Nós precisamos, querido, parar de ter essa mentalidade marxista. Ou seja, aquilo que é a tua responsabilidade, você coloca na mão de outros. Então essa mentalidade marxista, ela precisa cair, precisa sair da nossa vida. E você precisa entender que o responsável é você. Foi exatamente isso que Martinho Lutero ele descobriu, que o justo ele vive pela fé. E a fé no quê? A fé em Deus, primeiramente. Mas a responsabilidade de orar, de buscar a Deus, não é do pastor. Muitas vezes as pessoas elas pensam assim: se eu tiver um discipulador bom, uma discipuladora boa, eu vou começar a voar. Não vai não, porque se você não tem orado com aquele discipulador que você acha que é meia boca, ainda mais se você tiver um discipulador que pode ser top, você não vai voar, porque está nas tuas mãos, e não a responsabilidade, não na responsabilidade daqueles que o Senhor colocou sobre a tua vida. Então, entenda isso. Você pode impedir o agir de Deus, mas você também pode fazer com que a promessa se cumpra. E como essa promessa ela vai se cumprir? A partir do momento em que você entender que depende única e exclusivamente de você. Jesus lá na cruz do Calvário, quando ele estava lá e prestes a morrer, ele disse assim: está consumado, está feito. A promessa de Deus para a tua vida está feita. Eu me recordo, muitos anos atrás, eu era novo convertido nessa época, e eu estava na rodoviária da Barra Funda, indo para o interior, para a minha cidade, esperando o ônibus, e eu estava lendo a Bíblia, sentado ali na cadeira, lendo a Bíblia, aguardando o ônibus, e aí eu percebi que sentou um homem ao meu lado, um senhor de gravata, e aí ele mexeu comigo, e eu fechei a Bíblia, comecei a conversar com ele, e aí ele perguntou: você está indo para tal cidade? Eu falei: sim, estou indo para tal cidade. E o senhor também está? O senhor tem parente lá? Ele falou: não, eu estou indo visitar o meu filho que está preso na penitenciária lá. Eu falei: sério? Ele está preso. E ali aquele homem começou a falar tantas coisas para mim. Ele falou: olha, rapaz, eu criei meu filho na igreja, e eu não sei o que aconteceu, eu consagrei ele, eu não sei o que aconteceu com ele, mas o menino começou a cometer alguns crimes, e hoje está lá, já não me recordo quanto tempo, mas já fazia um bom tempo que aquele rapaz estava lá na cadeia, preso na penitenciária.
E aí eu falei uma frase para ele, falei assim: a Bíblia diz que crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Irmãos, eu fiquei chocado com a resposta daquele homem para mim. Eu era novo convertido. Aí ele disse assim, está escrito isso, mas eu não creio que isso se cumpra literalmente. Aí eu virei para ele e falei, não, eu creio que se cumpre literalmente sim. E foi algo assim tremendo, algo que Deus me levou a falar com ele, porque eu havia lido, aqui o último versículo que eu havia lido, ali antes de fechar a Bíblia, para fechar a Bíblia, conversar com ele, era Lucas, eu nunca me esqueço disso, capítulo de número 18, que diz assim, porventura quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E eu falei para ele, olha, eu creio. E aqui, eu abri a Bíblia e disse para ele, falei, olha, aqui está escrito, porventura quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? E eu comecei a dizer para ele, eu creio sim, eu creio, crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa, e a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E aquele homem, querido, ele foi tocado por aquela palavra, nunca mais vi ele, mas eu vou dizer para você, essa semana eu fiquei muito feliz, uma sobrinha minha lá no interior também se batizou, o meu pai também entregou a vida para Jesus. Querido, eu creio que a promessa de Deus, ela se cumpre, tudo tem um tempo, tudo tem um momento, mas é necessário você estar plantado no lugar certo. Há um trabalhar na vida dele? Sim, há um trabalhar na vida, que isso é uma outra história, mas a palavra de Deus, ela diz, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Tem pessoas que elas não conseguem compreender e entender esse segredo espiritual. Qual é o segredo? De você estar plantado no lugar certo e ser um cooperador nesta obra, e aí sim você vai fazer com que a palavra de Deus ela se cumpra na tua vida. Muitas pessoas elas ficam perdidas e elas não conseguem entender, mas como? Primeira coisa, você precisa entender é que para você viver aquilo que Deus tem para a tua vida, você precisa estar plantado no lugar certo. E como é que eu reconheço o meu chamado? Como eu sei, como eu descubro qual é o meu chamado? Busque a Deus em sinceridade. Abra o teu coração. Não pense que porque você é alguém especial, que você é alguém especial, realmente é, mas não pense que isso vai fazer com que a palavra de Deus se cumpra na tua vida. Não, seja sincero, busque a Deus em humildade, em sinceridade. Querido, nós temos vivido um tempo onde a palavra de Deus tem sido tão escassa, onde as pessoas não têm mais tido intimidade com a palavra de Deus. Eu quero perguntar para você, o que você leu da Bíblia hoje? Quantos capítulos você tem lido da Bíblia? Será que você tem mergulhado? Será que você tem buscado realmente a palavra de Deus e intensamente? O que você tem feito? Como a palavra de Deus ela tem sido semeada no teu coração? Quando o Senhor Jesus ele foi tentado ali no deserto pelo diabo, quando o diabo falou, olha, se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães, Jesus disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Como tem sido a palavra de Deus na tua vida? Será que você tem se alimentado de novela? Será que você tem se alimentado da televisão? Ou será que você tem se alimentado das redes sociais? Mas não tem se alimentado da palavra de Deus. Se alimente, ela é força, ela é poder de Deus na tua vida, ela tem poder para transformar a tua vida. Como você tem vivido e como você tem desfrutado dessa maravilha que é a palavra de Deus. Tem pessoas que elas querem ser pregadoras, elas querem ser anunciadoras de boa nova, e glória a Deus por isso, porque isso você deve desejar. A palavra de Deus ela diz que aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja, você deve, é válido, precisa mesmo, porque isso é que tem valor no reino espiritual. Mas se você deseja realmente ser alguém relevante no reino de Deus, se envolva com a palavra de Deus.
Se envolva com aquilo que é o próprio Deus, porque a palavra do Senhor, ela diz ali no Evangelho de João, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e ele era Deus. Então a palavra de Deus, o verbo, quando ele entra em você, ele começa a governar a tua vida. Você não faz nada, querido, sem uma orientação da palavra de Deus. E aí acontece aquilo que está escrito ali no livro de Josué: então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido em tudo aquilo que você empreender. Agora eu vou perguntar para você uma coisa. Josué estava prestes ali a conquistar Canaã, e o Senhor não falou para ele: Josué, há gigantes nessa terra, olha só o tamanho das muralhas que você tem que derrubar. Josué, você precisa aprender a derrubar gigantes, vai treinar, pega a espada, Josué, vai treinar. Foi isso que Deus falou para Josué? Não. Deus falou para Josué: medita neste livro de dia e de noite. O Senhor deu para ele, querido, uma receita, e a palavra de Deus, ela diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para derrubar fortalezas, Então você quer derrubar uma fortaleza? Há uma fortaleza na sua vida, há algo que está impedindo você de prosperar. Se envolva com a palavra de Deus, e aí esta fortaleza, ela vai cair na tua vida. Não pense: eu vou fazer uma faculdade. Não, você deve fazer, não estou falando contra. Aí eu vou estudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, aí a fortaleza vai cair. Não, você pode fazer tudo isso, e aí quando você chegar lá na frente, você vai descobrir que nada disso tem valor, porque o que tem valor é a palavra de Deus. Você pode fazer mas faça também o outro. Você pode estudar, deve estudar, mas também se envolva com a palavra de Deus. Se envolva com a palavra de Deus. Muitas vezes nós olhamos para o Luciano Subirá e nós falamos: meu Deus, que conhecimento. Eu ouvi uma palavra dele lá em Santarém, que ele ministrou para os pastores. Querido, que profundidade ali. Não era qualquer pessoa que conseguia absorver a profundidade da palavra que ele ministrou ali. Mas sabe o que aconteceu com ele? Não sei se você já ouviu o testemunho dele, mas um dia, quando ele era garoto, ele chegou na casa dele, o pai dele havia vendido a televisão. Aí ele e o irmão dele falou: pai, cadê a TV? O pai dele falou assim: vendi. Por quê? Porque o filho meu não vai crescer vendo televisão, não. Aí todo mês ele lia um livro. Todo mês ele lia um livro, e ele cresceu lendo. Sabe por que eu tenho aquele conhecimento? Envolvimento com a palavra de Deus. Não pense que você vai viver e vai se alimentar de vídeos do YouTube. Não. Se envolva com a palavra de Deus, isso vai dar crescimento para você. Você pode assistir, não estou falando contra os vídeos, mas você pode fazer uma coisa? Pode, mas faça aquilo que realmente vai te dar entendimento. Leia, busque conhecimento, busque entendimento, se envolva com a palavra de Deus. Essa palavra que eu estou ministrando aqui para vocês, sabe de onde eu tirei essa ministração? De um livro. De um capítulo só? Não, de um livro todo. De um livro todo. Então o conhecimento, ele vem quando você deseja ele. A busca, quando você começa a buscar. A palavra do Senhor, ela diz: aquele que encontra, acha. Aquele que bate, a porta se lhe abre. Então busque esse conhecimento, busque esse entendimento, e você vai ver como Deus vai mudar a tua história. Então não seja um empecilho. Não seja um empecilho para o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Quando eu descobri isso, eu falei: meu Deus, que coisa, eu posso ser um empecilho. Eu posso impedir, eu posso invalidar a palavra de Deus na minha vida. E eu quero finalizar justamente com esse texto. Vamos lá para Marcos 7, vamos voltar para lá, Marcos 7, versículo de número 13. Evangelho de Marcos 7. Olha só, o versículo de número 9. E dizia-lhes:
bem invalidais o mandamento de Deus, ou a palavra de Deus, para guardares a vossa tradição. Então, você, no versículo de número 13, está escrito assim: invalidando assim a palavra de Deus, pela vossa tradição. Então você pode invalidar a promessa de Deus na sua vida. E você também pode fazer com que essa palavra se cumpra na tua vida. Não depende de Deus, não depende do pastor, não depende de ninguém aqui, única e exclusivamente de você. Quando você chegar daqui a alguns anos, você olhar para trás e você não ver o cumprimento das promessas, não culpe o pastor, não culpe o seu líder, não culpe o seu discipulador. Olhe para você e veja se você se enquadrou nos requisitos para o cumprimento da palavra de Deus. Não adianta. O Senhor pode falar que você vai ser um grande pregador, mas se você não ler a palavra de Deus, se você não orar, não vai haver mudança, não vai haver transformação. O Senhor pode dizer que você vai ser um grande músico, mas se você não estudar música, jamais vai ser um grande músico. Você pode ser um grande instrumentista, pode haver uma promessa na tua vida, mas se você nunca estudar aquele instrumento para o qual Deus chamou você, nunca vai acontecer na tua vida. Se você não se empenhar no cumprimento dessa palavra, se você não se empenhar no cumprimento do seu chamado, você vai invalidar a palavra de Deus sobre a tua vida. Eu acho isso tremendo. Deus, Ele nos deu esse poder. Sabe por quê? Porque Deus não queria pessoas autômatas. Sabe aquele robozinho? Sabe aquele robozinho? Tu, só fala aquilo que está programado. Deus não quis isso. Deus chamou eu e você para ser pessoas que têm vontade própria. Deus, Ele não chamou escravos. Deus, Ele não nos chamou para ser escravos. Mas sabe o que a Bíblia fala? Que nós somos filhos, herdeiro e co-herdeiro com Jesus Cristo de todas as promessas. A promessa é sua e o cumprimento dela depende de você também. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você aplauda ao Senhor por essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.